Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, obrigada por participar da 15ª edição da Expolog, Feira Internacional de Logística. Seja muito bem-vindo ao seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística. Em um ano tão desafiador como está sendo de 2020, a reinvenção da empregabilidade é o nosso tema central. Cases inspiradores, jornadas de sucesso, a crise geradora de oportunidades e muito mais. São mais de 20 palestras, uma programação instigante, com palestrantes incríveis e feita especialmente para você, jovem profissional. Aproveite! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo dia do seminário Oportunidades para o Jovem na Logística. Desde já, nós agradecemos pela sua presença, você que está no estado do Ceará, em outros estados do Brasil e até em outros países. Assistiremos agora à palestra Aprendizagem e Inovação. Conheça a nossa convidada. Olá, pessoal, tudo bom? Sou Ana Paula Reis, tenho um prazer de estar aqui nesse painel do Expolog, nos 15 anos do Expolog, para falar de aprendizagem e inovação, um tema fundamental, ainda mais nesses tempos que a gente está cada vez mais reaprendendo, precisando se renovar, né? Então, eu vou compartilhar aqui um material para vocês, tá? Depois também coloco à disposição, caso vocês queiram, enfim. Acredito que estejam vendo aqui minha apresentação, Ana Paula. Vou me apresentar um pouquinho de uma forma diferente. Eu não quero falar de formação, porque aprendizado a gente vai falar aqui muito. Eu quero começar um pouco falando sobre quem é a Ana, né? Então, eu sou ambidestra, e aí esse conceito é muito novo, né? Tem a ambidestria organizacional, mas de fato eu sou ambidestra. Eu sou a mãe da Marina, sou curiosa, inquieta e sou apaixonada por aprendizado. Há 15 anos eu já atuo e estudo o tema. Por que eu trouxe aqui um pouco da Ana como mãe? Porque foi a partir da minha filha que eu mudei completamente o meu conceito de aprendizagem, né? Então, a partir do nascimento dela, eu pensei, meu Deus, que mundo aí que ela vai encarar? Porque, provavelmente, quando ela se formar, não vão mais existir as profissões que existem hoje. Então, é outro cenário. E, a partir disso, foi que eu realmente fui olhar para o aprendizado. Trouxe aqui, falando também desse aprendizado, quanto muda, um dado do Fórum Econômico Mundial sobre as maiores skills, né, as skills mais estudadas, mais focadas até 2025. São 15, mas eu quero trazer aqui justamente aquelas que eu vou abordar aqui com vocês, que é inovação e aprendizagem. Então, o Fórum Econômico Mundial prevê que as habilidades que a gente precisa desenvolver para até 2025 é justamente inovar e aprender, o aprendizado ativo. O que é esse aprendizado ativo? É o aprendizado autodirigido. É o aprendizado em que você não precisa ter alguém pegando na sua mão e fazendo você aprender. Porque, de fato, gente, o conhecimento está aí. O conhecimento está nas lives, o conhecimento está nas feiras, na internet, está na televisão, está nos livros, está dentro das escolas, né? Então, são várias as fontes de aprendizado. E quero trazer aqui um pouco para vocês de um seguinte cenário. Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho um dentista, né, que bem impactante essa imagem.
Aqui era o profissional no passado, né? Esse dentista, o anestesista ali segurando. Era um processo bem doloroso, mas era o que tinha aí, né, no período. E olha a evolução que aconteceu, olha a inovação, olha o processo de aprendizagem que aconteceu dentro da profissão, dentro desse contexto, desse mercado, né? A segurança do profissional, a comodidade, a conveniência do cliente, enfim, o quanto a tecnologia e a inovação impactou nessa profissão, nesse mercado. Aí eu trago outra imagem para vocês, que a gente está falando de logística. Aqui é uma imagem como era a logística no passado, né? Então, o animal ali, a tração, como aconteciam os transportes, e o que a logística sofreu de impacto ao longo dos tempos. Hoje, até o transporte por drone, né? Já é um fato que acontece. E cada vez mais a tecnologia vai impactando dentro da cadeia logística. Aqui, gente, é uma escola, né? Uma foto também de uma escola, como era, né? Uns tempos atrás, 1950, essa imagem. Os alunos ali, todo mundo feliz, né? A professora. E aqui é uma foto hoje, tá? De uma sala de aula. Vocês estão vendo aqui que a diferença simplesmente uma foto preta e branca e aqui uma foto colorida. Né? O que eu quero trazer com essa imagem, gente? De todos os setores, o que menos sofreu realmente o impacto da inovação foi a educação, foi o processo de aprendizagem. O nosso processo de aprendizagem, né, começando lá atrás, foi muito em cima de enciclopédias, pensamento compartimentado, e isso fez o quê? Com que a gente não tivesse um pensamento mais sistêmico, mais pluralizado, com interdisciplinaridade. Então, a gente estudou por disciplinas separadas, sem entender a lógica da matemática, conversando com a história, conversando com a química. Esse pensamento compartimentado fez com que a gente não tivesse uma forma melhor de aprendizagem. O que a gente vê hoje, né? Como é que a gente aprende a aprender? Que é o chamado lifelong learning. Esse é o maior desafio que nós temos hoje. O maior desafio nosso, pessoal, não é fazer a invenção da maior tecnologia, é como a gente aprende a aprender. Visto que a gente hoje vive mais, então a gente, antes a média de idade, né, de vida era de 60 anos, hoje a média de 80 anos é a nossa expectativa de vida, então cada vez mais a gente precisa aprender, e não apenas ao longo da vida, mas mais e mais e mais ideias vão surgindo, novos conceitos, novas funcionalidades, e a gente precisa se reinventar. Então, quando a gente fala de aprendizagem e inovação, o maior desafio não é necessariamente lidar com a tecnologia, mas como é que eu vou continuar aprendendo, olhando para a minha profissão, olhando para a minha carreira, olhando para o curso que eu faço, e entendendo essas conversas com o futuro. Por quê? Porque o mundo é complexo. Eu acho que aqui já se falou muito, né, do mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Antes era um conceito que era muito teorizado. Quando a gente começou a trabalhar esse conceito foi em 2017, ele ganhou o seu auge em 2018 e 2019, e 2020, de fato, a gente entrou no mundo VUCA. E de todos os conceitos de mundo VUCA, o que eu quero aqui dar um zoom é para o mundo complexo. Hoje já falam de conceitos como mundo incompreensível. Não, o mundo não é incompreensível, o mundo é complexo. As coisas não têm mais uma única solução, uma única saída, nada é muito previsível. Então, o que a gente precisa, Ana? O que tudo tem a ver com aprendizado? O aprendizado está justamente dentro. Quem foi esse ano que precisou fazer um curso de trabalho em home office? Não, a gente aprendeu fazendo. E aí, a partir do que a gente viveu, a gente foi atrás. Quem era o professor? Quem de nós aqui usava todas essas ferramentas, Zoom, Meet, Teams, enfim, que vieram, né, ferramentas que vieram em decorrência da pandemia? Poucas pessoas. E a gente teve que se virar para aprender. Apareceram cursos, mas muitos de nós tivemos que tomar nas mãos o aprendizado ativo, autodirigido e em busca desse aprendizado. Então, o aprendizado no mundo complexo é cada vez mais você tomar as rédeas do seu aprendizado. E poucas pessoas têm aquela ideia de que o aprendizado você precisa tirar um tempo para aprender. Então, a gente tira um tempo para ir à academia, a gente tira um tempo para parar e se alimentar, mas a gente não tira um tempo, não se disciplina para parar e aprender.
Eu não estou falando de você simplesmente assistir uma live, não. Até porque, como eu disse, o conteúdo está aí. E o Yuval Harari, né, o professor israelense que escreveu o livro 21 lições para o século XXI, ele traz logo no começo desse livro que conhecimento não é mais poder, clareza é poder. Por quê? Porque a gente está num nível hoje de conteúdo exagerado. Para todo lado tem conteúdo, para todo lado tem informação, a todo momento se produz conteúdo na internet. Mas o que eu preciso aprender? Eu preciso ter foco nesse aprendizado, eu preciso ter clareza. E aí, um dado muito importante, gente, do Thomas Friedman, esse escritor, eu coloquei aí o livro para vocês, ele escreveu esse livro, Obrigado pelo Atraso, e ele traz esse gráfico que é muito interessante, onde ele fala que a tecnologia, ela cresce exponencialmente, e o nosso poder de adaptação, né, a adaptação humana ao crescimento tecnológico é inferior. E aí ele fala que o maior... o antídoto para isso, né, para que a gente, esse gap aí entre a nossa adaptação e a tecnologia diminua, é justamente o aprendizado, essa governança, essa curadoria com relação ao que a gente aprende. Então, olhando para esse gráfico, o que a gente percebe? A gente está falando de inovação, a todo momento é inovação, e a todo momento eu vou precisar, Ana, então, me adaptar? Vamos, mas a gente precisa buscar o quê? A clareza. O que de fato faz sentido, o que de fato vai me trazer resultados, ou o que é um aprendizado que é mais um artefato, uma pirotecnia, né, que eu gosto de dizer, não traz resultado nenhum, é mais um modismo, não é uma tendência forte. Então, essas reflexões, quando a gente fala de aprendizado, seja o setor que for, eu falando para um público de logística, um público de educação, da área de serviço, seja qual for, eu tenho que entender que não há mais nada compartimentado, né? O mercado não é mais compartimentado, o mercado é compartilhado. Não existe mais o conhecimento de determinado setor, tudo tem que fazer sentido, certo? E nessa história de que tudo tem que fazer sentido, está todo mundo no divã, né? Traga essa figurinha, a brincadeirinha aí do super-homem pensando o que é que ele vai fazer da vida dele, porque não está fácil para ninguém. Então, se todo momento eu tenho que ter essa postura lifelong learning, né? Aprender ao longo da vida, mas eu também vou precisar ter foco e entender o que é que eu preciso aprender, e aí, qual é a saída? Então, assim, eu não vou trazer aqui os 10 passos, até porque essa busca precisa ser sua, através de um autoconhecimento, entender o que de fato faz sentido para a sua carreira, para você, e qual é a melhor forma de você aprender, porque não existe uma receita de bolo. E o aprendizado, né, a Deloitte traz esse dado de 2018, ele é algo que realmente está pegando não só para a educação básica nas escolas, que esse ano foram impactadas, não apenas nas universidades também, que estão pensando como é que prepara esse aluno, mas também dentro das corporações, dentro das organizações. Então, esse dado da Deloitte fala digamos, quais são os temas mais importantes, né, dentro das organizações para se trabalhar, e vocês estão vendo aí que o aprendizado está aí no top, né, com 86%. Com esse olhar, o que eu faço para o meu colaborador aprender? E quando eu falo isso, gente, o problema não é a metodologia que eu vou usar para aprender melhor. Não é isso que eu estou falando. A gente trabalhou diversos métodos, a própria gamificação, agora a gente usando o design thinking, né, para despertar o conhecimento, trabalhar propostas dentro de projetos, tem uma série de metodologias surgindo no mercado, mas o que eu quero dizer é o que faz sentido, porque, por exemplo, eu aplicar a gamificação no nível de aprendizado chato, o que eu estou fazendo ali? Eu estou colocando açúcar num negócio que é chato. A tendência também que vem muito forte, né, já veio e isso só vai se consolidando, é a do microlearning, é você encapsular o conhecimento, é um modelo que a gente fala que é o Netflix, né, o conhecimento por episódio, ok, isso é bacana, ao invés da pessoa ficar ali 1 hora em frente a uma tela, tentando aprender, a gente vai encapsular aquilo em 20, 15 minutos, meia hora, bacana, muito legal isso, mas qual é o resultado que você quer com aquilo? Por que é que você está fazendo? Então, não é simplesmente a gente ir pelo modismo de, eu quero gamificar, ou eu quero encapsular o conhecimento, enfim. Não, a nossa proposta aqui
É muito mais falar por que é que as pessoas aprendem e o que é que elas fazem com esse aprendizado. Eu acho que a grande pergunta, né, é o porquê das coisas. E quando fala em empresa, e nós também, eu vou trazer aqui para vocês duas imagens bem interessantes. Aqui é um semáforo, né, vocês estão vendo, e aqui eu trago a imagem de uma rotatória. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre essas duas imagens, né? Se eu perguntar aqui para vocês, o que é mais eficiente, eficaz? É um semáforo ou uma rotatória? Né? Pensando no conceito aqui das duas imagens. Muita gente vai dizer assim, é o semáforo, porque, enfim, ele tem as leis, tem uma regra, né? As pessoas norteiam. Muita gente deve estar pensando aí agora, é a rotatória, porque com a rotatória o trânsito flui mais rápido, enfim. Gente, no fim das contas, o que faz com que um seja melhor do que o outro é a fé nas pessoas. E a rotatória, ela traz essa perspectiva de eficácia e eficiência, porque ela tem fé nas pessoas. Né? Existe uma legislação, existe todo são as regras, mas nada me faz segurar numa rotatória, a não ser o meu bom senso, e quando eu estou entrando, é a fé nas pessoas. A mesma coisa é o aprendizado. Muitos de vocês, né, vão se inscrever numa faculdade, estão dentro de uma organização, são convocados para um treinamento, mas se você não estiver lá de corpo e alma, entendendo que aquele aprendizado vai fazer sentido para você, ele não acontece. E tem um cara que eu gosto muito, muito mesmo, é o Conrado Scholohauer, esse nome fácil, né? Eu gosto muito porque ele fala que a aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. O que é que ele fala com isso, né? Que o Conrado traz com esse conceito, que eu gosto bastante. É que quando você vai fazer, por exemplo, um curso lá de fazer um bolo sem lactose, por exemplo, né? Ficou muito na moda, todo mundo aprendeu a fazer pão, bolo, enfim, a gastronomia esteve em alta, principalmente no começo da pandemia. Não era o diploma que ia dizer que você sabia fazer bolo, não, era no momento em que você realmente ia aplicar a receita e fazer o bolo. Então, uma das coisas que esse conceito traz é quando você explicita o que você aprendeu. De fato, esse é o maior certificado. Então, a gente observa que há um boom de pessoas toda hora postando certificado no LinkedIn. Ok, mas aí, o que você traz junto com esse certificado? O que você tirou de reflexão? O que você tirou, de fato, como prática dentro desse processo de aprendizado? Porque o conhecimento por si só não adianta. Você vai virar um obeso mental. O conceito de obesidade mental é quando você fez tudo, assistiu tudo, tem muito conteúdo, mas você não compartilha, você não usa ele na prática, de fato, tá? E Ana, e aí? E onde é que está a inovação no meio disso tudo? Olha que interessante que eu estou trazendo para vocês. Eu estou falando que o aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance, né? Que é melhorada, aprimorada, enfim. E a inovação, gente? Se eu perguntar para vocês, o que é inovação? Será que inovação, por exemplo, é um papel? O papel é uma inovação, continua sendo, sim, uma grande inovação. A gente acredita que inovação é um conceito de algo, é uma descoberta, é uma invenção, não, são coisas completamente diferentes. Quando eu falo de inovação, aí eu já gosto de trazer um conceito de um cara que eu também sou muito fã, que é o Luciano Meira. Luciano Meira, pernambucano, maravilhoso, ele diz que inovação é a criatividade tirando nota fiscal. Resumindo e sendo prática, né? Ele traz esse conceito que eu acho fantástico. E tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre aprendizado. Por quê? O que é a criatividade, né? É quando você olha algo com outro olhar e pensa de uma forma diferente, imagina ele sendo aplicado de uma maneira diferente. Bacana isso daí. Tá, mas e se isso não tiver funcionalidade? Vai ser uma criação por criação. No momento em que eu crio algo e que aquilo ali me gera valor, aquilo sim vira inovação. É igual o conceito de estética e design. O bonito pelo bonito ou o bonito que faz sentido e que tem funcionalidade. A mesma coisa, gente,
inovação e aprendizagem caminham juntas e têm o mesmo sentido. Então, se eu pudesse aqui fazer uma troca, seria, ok, eu vou aprender, mas aprender, e isso vai me gerar o quê? Qual é a performance que vai gerar a partir daquele conteúdo que eu aprendo? Ai, Ana, mas isso daí é muito profundo, eu assistir uma live, enfim, sobre marketing digital, sobre tendências no abastecimento, nas entregas, enfim, eu não quero tirar muito daquilo. Mas será, no mundo em que você está inundado de conteúdo, será que você não precisa fazer essa reflexão, né? E aí vem o conceito de realmente clareza no que você está aprendendo, imaginando que é esse mundo cada vez mais volátil, complexo e ambíguo. Você hoje é capaz de acessar um conteúdo que, na verdade, ele é só um artefato, né? Porque a tecnologia hoje, ela tem um papel na vida da gente que não é simplesmente só trazer a inovação, é tratar a gente como gente, de fato. Então, tudo que hoje eu levo para a tecnologia, tudo aquilo que eu levo hoje para a inovação de tecnologia, é quando eu quero potencializar o melhor das pessoas. Então, no momento que eu mostrei aquela foto para vocês, né, lá no começo da apresentação, onde eu mostro uma imagem de uma pessoa fazendo um esforço sobre-humano, né, para transportar algo. E no momento em que eu uso, por exemplo, um drone, né? Tem empresas hoje que fazem processos de inventário. Quem conhece inventário sabe que você, às vezes, para uma empresa inteira, convoca milhares de pessoas, né? Toda a equipe, para fazer o inventário da organização. É um trabalho chato, mas necessário e importante. E hoje já tem tecnologia através de drone que faz o inventário por cerca de meia hora, 2 horas, enfim, dependendo da tecnologia, do tamanho e do que você tem para inventariar. Em 2 horas ele faz todo o processo de inventário, o que demoraria muitas vezes 1 dia, 2 dias, se fosse através de pessoas, e ele gera os dados. O que é que entra o humano? O que é que o humano precisa nesse momento do processo aí não perder mercado, né? Porque muitas pessoas confundem que a tecnologia está tirando o trabalho das pessoas. Não está, ela está mudando a forma que a gente trabalha, e isso é bem diferente. Então, o que é importante vocês, qual é o olhar de vocês? O meu trabalho vai ser substituído por um drone, o meu trabalho vai ser substituído por um robô. E aí? Eu vou ficar desempregado? Não. E aí você precisa realmente tomar as rédeas da sua carreira, do seu aprendizado, para entender que cada vez mais que aí você precisa interpretar os dados. Por exemplo, então uma pessoa que hoje ela faz inventário manual e aí ela agora vê um drone tirando o seu trabalho, o que é que ela precisa? No mínimo, entender assim, será que eu vou ter que pilotar um drone? Ou então ela se especializar muito nas análises do dado, porque aí, gente, o drone não aprende a fazer essas análises ainda, né? Já a tecnologia que faz. Mas o ser humano, ele vai entrar no que realmente importa, no seu verdadeiro potencial, que é a interpretação e a análise críticas desses dados. Por isso que o Fórum Econômico Mundial aponta que análise crítica, trazer a solução do problema, também está entre as skills mais pedidas e que serão desenvolvidas aí, as empresas e as pessoas precisam desenvolver até pelo menos 2025, ou até antes, porque a gente não tem mais aquele norteador, né? Então, o aprendizado, ele precisa ser menos convocação e mais convite. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa parar de esperar a área de recursos humanos lá, que muitas vezes funciona como semáforo dentro da empresa, né? Dizer o que é que eu preciso fazer. A gente precisa parar de esperar que saia uma avaliação sobre o meu trabalho e a gente precisa tomar as rédeas, realmente ir em busca, né? Cada vez mais ter essa postura de aprendizagem autodirigida. Quando a gente fala de aprendizagem autodirigida, algumas pessoas me questionam muito, é um conceito muito novo, tá, gente? Inovador. Muitas organizações, inclusive, estão desfazendo no sentido de desfazendo, assim, remodelando, seria a palavra melhor, as suas universidades corporativas, e trabalhando muito mais o conceito de comunidade de aprendizagem, tá? Que é o conceito aqui que eu trago para vocês. Por que, Ana Paula, que as pessoas estão trabalhando mais esses conceitos de comunidade de aprendizagem?
Porque, no fim das contas, as pessoas aprendem muito mais batendo papo, né? O que é que as pessoas aprendem muito mais com histórias, storytelling. E as comunidades, elas trazem uma diversidade de pensamento. Então, quando a gente acha que só vai aprender nos livros ou em sala de aula ou com o professor, esse novo conceito não. Ele fala que você pode ter, inclusive, seu aprendizado autodirigido. Qual é a melhor forma de você aprender? Com quem você quer aprender? E a autoaprendizagem dirigida é diferente do autodidata. O autodidata é aquela pessoa que aprendeu só, né? Então, sozinho ele, por exemplo, Machado de Assis era um analfabeto e sozinho ele aprendeu, não só a falar o português, como outros idiomas. E quando eu falo de aprendizagem autodirigida, eu não quero dizer que eu aprendo só, eu quero dizer que eu aprendo com outras pessoas através de diversos artifícios, por exemplo, através de conteúdos. Então, o conteúdo não vai morrer, a universidade não vai morrer. Então, tem muita falácia aí dizendo que, Ana Paula, a universidade vai acabar, o estudo formal, o Google não está mais pedindo diploma. Não, gente. Não existe, vamos acabar com esses extremismos. A universidade existe e precisa, até porque a vacina vai vir da pesquisa universitária, a tecnologia vem de pesquisa universitária. E a universidade não tem obrigação, de fato, para ensinar para a gente metodologias ágeis, design thinking, não, isso aí é estudo complementar, que a gente precisa em busca dentro das empresas. Então, você precisa, primeiro, mapear o teu conteúdo através do estudo formal, e isso continua sendo importante. Cabe agora muito um trabalho direcionado aos professores, né, a mudar o sistema educacional da gente, que ainda é muito compartimentado, é muito disciplinado, e não há essa conversa entre os conteúdos. A gente precisa aprender através de experiências, trocas, como essa que a gente está fazendo aqui, conversando com outras empresas, batendo papo, vivendo esse ecossistema, por exemplo, do Expolog, que está proporcionando aí várias pessoas conectadas, conversando e falando de diversos temas, trazendo cases. A gente precisa também entender que pessoas ensinam muito, né? Como eu falei, as conversas. Então, é conteúdo, experiência, pessoas e estar em redes, né? Então, cada vez mais a comunidade de aprendizagem, esse conceito, ele traz esse novo olhar de inovação. Então, inovar na aprendizagem, gente, não é a questão de você sair gamificando tudo, transformando tudo em jogos, não. Ali eu volto a dizer, você está açucarando uma coisa que é chata. O grande diferencial hoje, quando se fala de aprendizagem e inovação, é realmente você entender qual é a melhor forma de você aprender. E, Ana, é possível fazer isso numa empresa que eu tenho diversos colaboradores, né? Eu vou personificar isso, é impossível. A gente pode simplesmente ter algo onde a gente dá esse norte, né? Norteia as pessoas no sentido do aprendizado e dá a ela diversas ferramentas para que elas busquem. As pessoas vão fazer isso, tá? E, gente, já que, né, chegando aqui nessa reta final, é muito importante sinalizar o seguinte: aprendizado não é somente uma fonte de manutenção do trabalho, mas é uma compreensão de mundo, né? Compreensão do mundo. Então, quem vai em busca do aprendizado, pensando unicamente de que eu preciso aprender para manter o meu emprego, também é o erro que você comete dentro do percurso. Porque hoje não existe o aprendizado do emprego, o aprendizado da faculdade, o aprendizado do mundo. Está tudo interconectado. Como eu falei, o meu maior salto de aprendizado foi com o nascimento da minha filha, onde eu fiz um movimento contrário, né, do que muitas mulheres fazem. O meu enxoval não foi de cama, mesa e banho para minha filha. O meu enxoval foi entender, assim, qual é o mundo que ela vai encarar e qual é o tipo de educação que eu quero para ela nesse mundo. Eu quero uma pessoa que tenha a educação que eu tive, não que tenha sido ruim, mas foi outro cenário. Então, a partir disso, quando você começa a relacionar, né, a importância do que você estuda ao que você aplica, aí a gente vê a questão da coerência. Aí é o que começa a fazer sentido para as pessoas. As pessoas, elas começam a ter prazer em aprender e não se colocam na obrigação de aprender. Essa vai ser realmente a grande magia, a grande inovação na área.
E, Ana, tem muitas empresas que realizam isso? Tem muitas empresas que estão realmente migrando, saindo daquele LNT, né, o famoso e fatídico levantamento de necessidade de treinamentos, onde a gente perguntava somente para o líder o que é que a equipe precisava aprender, e aí a gente pergunta, empodera as pessoas, o que é que você precisa aprender para que você tenha a sua performance melhorada. E aí a gente vem no conceito de empoderar as pessoas compram a ideia, aí você trabalha o senso de propósito, não só da tua organização, mas o propósito dela. Porque no momento em que você empodera ela desse aprendizado, ela se mostra protagonista dentro da organização. E é uma das coisas que a gente mais precisa desenvolver nas pessoas, é o protagonismo. E isso não vem você colocando puffs coloridos, pintando as paredes, escrevendo frases de efeito. Não, isso aí, volto a dizer, é pirotecnia, isso é artefato. Funciona no início, mas não é sustentável. Então, não adianta você falar de aprendizagem, não adianta você falar de inovação se você não tiver resultado. Então, tudo que eu quero mostrar aqui para vocês, como eu disse lá no começo, não são os 10 passos, não existem os 10 passos, porque cada vez mais a gente vai dar foco, vai personificar essa experiência das pessoas, do melhor aprendizado delas, tá? E, gente, como recado final, realmente é pegar essa postura dessa perspectiva do lifelong learning, né? Nunca deixar de aprender e entender se faz sentido para você aprender por podcast, aprender numa sala de aula formal, através de slides, numa live, num bom bate-papo, com café, e seguir ali dentro de uma perspectiva de inovar, entendendo que a inovação também precisa fazer sentido e não é apenas mais um artefato estético dentro da organização. Finalizo aqui deixando para vocês, né, primeiro, meu muito obrigada ao convite aí do pessoal que está organizando a Explorlog, maravilhosa, esse evento maravilhoso. Deixo aqui também os meus contatos, minha rede social, que é apa.consultoria, o meu e-mail. Essa apresentação também vou disponibilizar para o pessoal da organização do evento, se quiser aí, entre em contato com eles, tá bom? Obrigada a todos vocês, e aí continuem aprendendo para a gente inovar cada vez mais em gente, que isso é o que interessa. Obrigada.